Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Vamos agora à resolução do nosso segundo exemplo da aula de volumes de sólidos obtidos por rotação. Nós temos o seguinte problema. Calcule o volume do sólido S gerado pela revolução da região R pelo eixo Y, pela linha Y igual a 4 e pelo gráfico de f de x igual a x2 para x maior ou igual a 0, em torno do eixo Y. Bom, observe que aqui, olha, o gráfico não foi dado, né? O sólido não foi dado. Então, é a gente que vai fazer esse esboço. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, vamos então identificar o nosso sólido. Tem aqui o eixo Y, tem aqui o eixo X. Aqui é minha origem. Bom, nós temos as seguintes funções. O volume do sólido pela revolução ele foi limitado pelo eixo Y, pela linha Y igual a 4. Y igual a 4 é uma função constante, né? Então, é uma reta que corta Y em 4. Pelo gráfico de f de x igual a x2. Ou seja, isso aqui é uma função quadrática e é a clássica dela, né? Porque ela tá aqui, olha, somente cortando x e y aqui em 0. Ou seja, seria exatamente isso aqui, né? Só que a gente vai usar essa função para x maior ou igual a 0. Ou seja, ela passa aqui assim, ó, mas ela vai vir do lado de cá somente para valores de x positivos, maiores ou iguais a 0. Então, olha como é que o problema limitou para mim. Olha, por cima está limitado em 4, pela linha de y igual a 4, pela parábola, né, maior que 0, e pelo eixo y. Então, a nossa região, né, se nós quiséssemos aqui, olha, deixa eu pegar aqui algum, aqui, ó. Se nós quiséssemos destacar essa região aqui, a região que nós estamos trabalhando é essa aqui. Ok? Então, essa aqui é a nossa região. Ok. Bom, só que aí ele fala o seguinte, nós vamos pegar essa região e vamos rotacionar em torno do eixo Y. Então, a rotação aqui vai estar em Y. Nós vamos pegar essa região, então, e rotacionar. Tanto faz pela direita quanto pela esquerda. Eu preciso rodar essa região aqui em torno do eixo indicado. No caso aqui, o eixo Y. Quando a gente vai fazer a rotação nada mais é, na hora que vocês estiverem esboçando o gráfico, gente, identificou a região, basta espelhar a função aqui, olha, no eixo indicado. Não está rotacionando em Y? Então, eu vou rotacionar, vou espelhar ela aqui, olha. Eu acabo fechando a minha parábola, né? Então, olha, a minha rotação, o meu sólido, né, gerado, é a minha própria parábola, né? Se eu pegar um pedaço dela e rotacionar, olha, eu consigo visualizar a parábola completa. Ou seja, aqui agora, olha, eu consigo visualizar perfeitamente qual que foi o sólido gerado aqui, ó. Né? Então, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer o corte. Lembrando que o corte aqui eu posso fazer em qualquer ponto da minha região. Eu faço esse corte para perceber a figura geométrica que está sendo gerada. Qual figura que está sendo gerada aqui? O disco. Se é o disco, então nós vamos usar a fórmula da área do disco para poder calcular esse volume. Aqui, olha, nós temos que observar o seguinte. A nossa função foi dada, olha, a parábola que ela foi dada como y é igual a x2. O raio aqui é dado pela distância do eixo de rotação até a função. Ou seja, a função que nós vamos integrar aqui é a função da parábola. Só que a rotação não está em y. Se eu trabalhar do jeito que está aqui, ó, eu vou ter uma integral de x2 dy. Ou seja, eu preciso isolar a variável x aqui
para que eu possa integrar a minha função. Como é que eu faço para tirar esse quadrado da minha função aqui? Coloco o radical, né? Raiz quadrada, olha, dos dois lados. Então, eu chego à conclusão que raiz de y é igual a x. Então, ao invés de integrar x2, eu vou integrar a raiz de y. Então, a minha integral passa a ser, olha, o volume, então, vai ser, vou deixar o π do lado de fora, π, integral de, se a rotação está em y, eu vou olhar o intervalo em y. A minha região aqui está variando de 0 até 4, ou seja, π variando de 0 a 4. Qual que é a minha função? Raiz de y ao quadrado, que é πr2, né? A área do disco. Então, aqui, bastante cuidado com isso aqui, ó, porque se a rotação tem y, eu vou ter que trabalhar com uma integral dy. Se eu vou trabalhar com uma integral dy, a minha função aqui, olha, tem que ser y dy. Então, é só ficar atento a isso quando a função não for dada, né? Já organizadinha, prontinha assim, é só isolar a outra variável que você consegue jogar ou para y ou para x, conforme o eixo de rotação dado, ok? A partir daqui agora é o cálculo da nossa integral, né? Normalmente a integral é bem simples, né? Então vamos lá, o volume aqui então vai ser π integral de o raiz quadrada elevado ao quadrado, que vai dar y dy variando de 0 a 4. Aqui então nós temos que o volume vai ser igual a π, a integral aqui vai ser y2 sobre 2, variando de 0 a 4. Volume aqui vai ser, esse 2 posso mandar para fora, olha, que é uma constante, vou aplicar o meu intervalo somente, ó, em y2. Facilita bastante quando a gente tira a constante, né? Diminui os nossos cálculos. Então, nós vamos ter aqui que o volume vai ser igual a π sobre 2, que multiplica a 4 elevado a 2. Vamos colocar aqui, ó, tô fazendo aqui o f de b menos o f de a, né? 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16, menos 0, f de b menos f de a. Então, nosso volume aqui vai ser igual a, esse 2 aqui é um produto, posso cortar com esse 16, né? Porque 16 menos 0 vai dar 16, então isso aqui vai dar 8, ou seja, o nosso volume aqui é 8, π, não foi dada nenhuma unidade de medida, então unidades cúbicas, por se tratar de volume, ok? Então tá aí o cálculo do volume desse sólido que nós esboçamos aqui conforme o enunciado, ok, gente? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima aula.